Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do pessoal do STF que sentiu, meu amigo, o negócio da Lei Majestic, que o pessoal sentiu lá mesmo, cara. Olha só, STF vê ataques de Musk e aliados de Trump a Moraes como uma investida contra a corte e cobra a reação do Itamaraty. O pessoal do STF ficou preocupado, viu que o negócio está ficando feio, aí falou, meu amigo Lula, você agora tem que resolver esse problema. Lembra que a gente era um acordo aqui, uma coligação PT-STF? Você agora tem que resolver isso através do Itamaraty. Espera esse pessoal descobrir que o Lula tem feito tanta merda na política internacional que o Brasil tem absolutamente a capacidade nula de fazer qualquer coisa, né? O Itamaraty tá ferrado completamente. Não vai ser por aí que vai sair a coisa. Vamos entender esse caso aqui, porque tá ficando divertido. O pessoal que até pouco tempo atrás estava falando assim, não, porque essa ação é simbólica. É uma ação simbólica. Não vai dar em nada. Não, o Alexandre de Moraes tá tranquilíssimo, não tem problema nenhum. O Xandão que manda, meu amigo. O Xandão é que vai mandar mesmo, né? Acho que o pessoal começou a se preocupar agora, ficaram preocupados com a coisa. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Hoffman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Brasil 247 aqui traz toda a preocupação do pessoal lá, que o STF vê ataques de Musk e aliados de Trump a Moraes como uma investida. Agora que eles perceberam que sim, o Elon Musk faz parte do governo Trump, é uma parte importante do governo Trump. E ele pode agir contra o Alexandre de Moraes, agora ele tem poder para isso. Lembra que ele ficou chateado com aquela brigazinha toda do Alexandre de Moraes ano passado, né? De cortar o X, de fazer isso, fazer aquilo. E, bom, o que vai acontecer a gente não sabe. Eu não acho que vai acontecer nada rápido, não. Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu acho que esse troço todo da Lei Majestic e coisa e tal, é justamente para dar um susto no Moraes, para ver se o pessoal do STF acorda para a vida e percebe que tem que dar uma recuada. Se eles fizerem isso, menos mal. Mas eu não sei se eles vão fazer isso não. Eu tô achando que eles vão confiar que o Lula vai salvar eles. O Lula vai mandar o Itamaraty para fazer coisas institucionais e coisa e tal. Ih, rapaz, o pessoal vai perceber que o Lula teve uma oportunidade de ouro na política internacional de mudar a relação do Brasil, por exemplo, na guerra da Ucrânia, ou por exemplo, na guerra de Israel e coisa e tal. E, no contrário, o Lula preferiu se associar a terroristas palestinos, preferiu lamber o saco do Putin, preferiu um monte de besteira que no final das contas, agora, qual o poder que o Lula vai pedir para quem? Para a Europa? A Europa não tá nem aí pro Lula, meu amigo. O Lula só fez merda. Um monte de gente pediu pro Lula apoiar a Ucrânia, não sei o que lá, não sei o que lá. O que o Lula fez? Não, que não quero. O pau do Putin na minha boca tá muito gostoso. Eu quero mamar mais o pau do Putin, não sei o que lá. E ficamos nessa merda que a gente ficou. Vai fazer o que agora, Lula? Esse pessoal, eles começaram a perceber o problema. Mas o mais engraçado é a Daniela Lima. O Gil Diniz fala aqui, ó. Outro dia mesmo, esses blogueiros estavam noticiando que a ação de Moraes não ia dar em nada, que era uma ação simbólica, que não ia dar em nada e não sei o que lá, e agora ficaram preocupados aqui. Olha só a Daniela Lima falando. Musk, que é integrante do governo de Donald Trump e dono da Rede X, sugeriu, na própria rede, sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes. É engraçado como eles falam isso agora como se fosse uma enorme novidade. A gente já vinha falando isso desde o ano passado, né? Para eles é uma novidade. Por quê? Porque agora ficou inevitável. Agora eles viram que a parede na frente deles, eles estavam tentando falar, não, que não tem problema nenhum, bateram na parede. Agora eles perceberam que existe, né? No caso da rede social Rumble, em que Moraes é processado pelo grupo de mídia de Trump, acusando-o de censura. Musk escreveu no X o seguinte, vamos mostrar para vocês, abre aspas. Moraes não tem propriedade nos Estados Unidos da América? Fecha aspas. A mensagem foi uma resposta a um comentário a respeito da fala do ministro ontem à tarde, que associou as Big Techs ao fascismo e à lavagem cerebral. Lembrando que Musk foi alvo de forte polêmica, né? Porque já na posse de Donald Trump fez questão de fazer uma saudação vista por muitos como réplica da saudação nazista. Cara, que coisa impressionante isso, né? Para esse pessoal, o nazismo virou uma saudação, virou um símbolo. Não, meu amigo, não, nazismo é você usar um Estado autocrático para perseguir uma religião, perseguir um povo, como perseguiram os judeus, perseguiram os ciganos, perseguiram pessoas. Isso é nazismo. Ah, mas o gesto, a suástica, não sei o que lá. Porra, para com isso, cara. Ninguém mais leva isso a sério, não. E o pior, né? Nem foi isso. O Elon Musk mandou uma mensagem de que do meu coração para vocês e não sei o que lá.
Aí teve também o Steve Bannon também, que fez um gesto também, o pessoal tá vindo gesto nazista, não sei o que lá. Eles pegam qualquer coisa para dizer que é gesto nazista, como se gesto nazista fosse uma coisa significativa. Cara, nazismo é você ter um governo autoritário que persegue minorias, que é exatamente o que faz a esquerda, né? A esquerda, a esquerda quer o fim do Estado de Israel, todo mundo apoia o Hamas, que é o fim de Israel. Esse pessoal é nazista de verdade. Não precisa fazer gesto, não precisa usar suástica, não precisa fazer nada. São nazistas porque estão fazendo exatamente o que fazem os nazistas, né? Mas isso é só um parêntese, né? Lógico que a esquerda... Essa é outra coisa também. Você pode ver que a esquerda está desesperada quando ela começa a recorrer a esse tipo de coisa, né? Quando estava perdendo a eleição de 2018 para o Bolsonaro, também começou a aparecer um monte de suástica, não sei o que lá, o pessoal fazendo false flag de nazismo. Vocês lembram da moça que rabiscou na cabeça, na barriga dela mesma, uma suástica e disse que foi atacada e não sei o que lá? Isso é sinal de desespero da esquerda. A esquerda, quando se vê perdendo, percebeu que vai perder, começa a recorrer a chamar os outros de fascista, nazista, não sei o que lá. O que a gente está vendo aqui é Daniela Caudalonga justamente chegando à conclusão de que perderam, né? De Adolf Hitler. Tanto o Rumble quanto o grupo de Trump questionam a decisão de Moraes, que bloqueou no Brasil, mas eles questionam isso nos Estados Unidos, certo? Eles questionam a decisão de Moraes no Brasil, porque justamente a decisão dele afetava também empresas americanas. E é isso, simplesmente isso. Impôs uma multa diária de R$50 mil e determinou que a Rumble indique um representante aqui no país. É a mesma... Não existe nenhum requisito legal de se indicar um representante legal no país, tá? Não tem nenhuma lei brasileira que fale nisso. Eu vou mostrar para vocês depois, porque tem eu vou falar desse artigo aqui da Folha, em que a mulher entra no mesmo assunto. E não tem nenhuma lei, nada na legislação brasileira que exija representante no Brasil. E ela vai falar agora que é igual ao do X, sendo que isso só mostra que quando o Alexandre de Moraes exigiu um representante legal do X, ele também estava agindo ao arrepio da lei. A lei brasileira não requer representantes legais de empresas de mídia. Mesmíssima coisa que é pedido para toda a rede social. Você precisa ter... Cadê o do Blue Sky? O Blue Sky tá aí. Por que não tem o representante do Blue Sky? Cadê o representante do Blue Sky? Não é? Repara o problema? Não é exigido de todas as plataformas, não. Não é exigido, a lei brasileira não exige de nenhuma plataforma, a menos que a empresa queira ter um CNPJ para fazer negócios aqui no Brasil, no sentido de vender anúncios para alguma empresa e emitir nota e coisa e tal, ela não precisa ter representante legal no Brasil. Né? Mas isso aqui é só um porém. Eu quero focar na solução que a Daniela Lima dá nesse caso aqui, olha só. Escritório aqui no Brasil para poder receber uma procuração, para poder receber uma queixa, seja da justiça, seja do usuário. A Rumble não tem e quer operar aqui no país assim. Musk, que é integrante do governo Trump, entrou de novo também em uma outra rota de colisão com o ministro. Ele, gente, vale lembrar, chegou a ter o X bloqueado pelo mesmo motivo, por mais de um mês no ano passado, foi mais tempo, entre agosto e outubro. Musk havia depois do... Durante todo o período eleitoral, né? E não foi interferência eleitoral você bloquear uma rede social inteira por conta das eleições, né? Mas enfim. Bloqueio e do desbloqueio, porque teve que se render à justiça do Brasil, não é a vontade de um ministro, mas a vontade da lei. Que vontade da lei? Isso não tem na lei brasileira, cara. Que negócio é esse? Personagem. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente? Em mensagens trocadas e em... Ou seja, hoje cedo que o pessoal percebeu o tamanho do problema, né? Deve estar um barata voa lá no STF. Conversas telefônicas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha... O que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano. Exatamente. Eu falei sobre isso no outro vídeo, né? O No Censor on Our Shores. Ou seja, sem censores nas nossas margens, né? Ou seja, se for aprovado, de fato, vai vetar o Alexandre de Moraes. E não é só ele, não. Tá todo mundo que está ajudando ele nessa história também. Que foi muito exaltado na CPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando.
O desespero desse pessoal, quando eles começam a recorrer a isso, de que não, porque tem um gesto nazista e eu vi uma suástica ali em algum lugar, caramba, que absurdo, você pode saber, é desespero dos caras. A saudação nazista. Bom, essa proposta de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgada ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte: iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, A gente entrou nessa roubada para botar o Lula na presidência. Agora a gente quer que o Lula haja para a gente sair dessa roubada. Não podem bater na gente, não. E aí que vai ser a dureza deles, é que eles vão perceber que o Lula não consegue fazer nada, cara. É exatamente, eles estavam confiando que não, que os estados são independentes e não sei o que lá, e agora começaram a comprar briga, compraram briga com o Estado americano, que é um pouquinho maior que o brasileiro, tem um pouquinho mais de força e poder no mundo, né? Ou seja, olha a situação que está o Brasil em relação a isso. E o pior, o Brasil está errado, porque de fato o Alexandre de Moraes, qualquer um que olhe, percebe o quanto ele errou na aplicação da lei nesse negócio todo, né? Tanto nas censuras absurdas feitas, quanto na perseguição ao Bolsonaro, a perseguição ao pessoal do 8 de janeiro e coisa e tal, né? Daniela, existe aí, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. Isso é o Moraes falando. Repara, é aquilo que eu falei para vocês. Quando começa a atacar o Alexandre de Moraes, o pessoal que está em volta dele começa a falar, ih, caraca. Né? Antes, quando todo mundo estava vendo que não tinha chance nenhuma de acontecer nada com o Moraes, estava todo mundo apoiando ele. Não, parabéns, Xandão. Isso mesmo, Xandão. Bate nos bolsonaristas, Xandão. Agora que o pessoal viu que a coisa tá ficando feia, que o Moraes viu que a coisa ficou feia pro lado dele, ele virou pros amigos e falou, não, porque olha só, é um ataque a todo o STF, o ataque ao Brasil, é um ataque... Não, é um ataque ao Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes errou. Ele errou mesmo. Pode perguntar a qualquer advogado, pode perguntar a qualquer jurista, pode perguntar a qualquer pessoa que entenda de direito, que não seja partidária. É lógico que você perguntar para advogado do PT, eles vão dizer que tá tudo maravilhoso, eu não sei o que lá. Mas está cheio de críticas às ações do Alexandre de Moraes, daí está mais do que claro que esse pessoal exagerou nessa história. Sobre o pretexto de, entre aspas, salvar a democracia, eles ferraram com a democracia completamente. E isso está visível para todo mundo. Tanto é assim que os Estados Unidos está comprando essa briga com o Brasil, porque é fácil, tá óbvio o erro do Alexandre de Moraes aqui. E justamente é curioso isso, porque eu já venho falando isso há um tempão, né? Eu acho que o pessoal da Folha está assistindo uma cápsula aqui, ó. Trump versus Moraes, o que isso significa para a Europa? O ataque jurídico é um tiro de advertência para os formuladores de políticas europeus. Olha o que eu venho falando aqui desde o ano passado, quando o Elon Musk brigou com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. O que eu falei para vocês? Essa briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil é porque o Alexandre de Moraes tá errado pra caralho, tá errando muito, é um idiota, completo idiota, saiu muito além da caixinha que ele tinha direito de conseguir ali. Todo mundo tem a sua caixinha e vocês podem errar um pouquinho. Se errar um pouquinho, não tem problema não, tá? Sair um pouquinho da caixinha, não tem problema não. Agora, se você sai muito da caixinha, aí fudeu, fica muito óbvio que você tá errado, né? E o que aconteceu? A preocupação, quando eu falei sobre isso na época do fechamento do X aqui no Brasil. O Elon Musk não tá nem aí pro Brasil, cara. A verdade é essa, o Brasil é irrelevante em termos econômicos. O Musk está preocupado com a Europa. E por que ele está atacando o Brasil? Porque ele quer dar um recado para a Europa. O que a mulher chegou à conclusão aqui, o pessoal da Folha chegou à conclusão aqui, ó. A Yasmin Curzi e Camille Grenier, ou alguém da Folha, ou elas assistem ao cápsula. Eu falei exatamente isso. A briga dos Estados Unidos contra o Brasil é para alertar a Europa. Eles estão falando aqui no sentido de que não, aí Europa, vocês têm que entrar na briga com a gente, que eles querem fazer com vocês também. Mas o problema é que a Europa tá todo mundo perdendo para a direita lá. Eles já estão olhando para a coisa e estão vendo que é inevitável, que essa história de regulamentação de redes sociais é impossível, porque é indistinguível de censura. Qualquer regulamentação que você faça de rede social é censura 100%, não tem outro nome para isso, não tem como defender esse tipo de coisa. Então, essa foi a questão. E por que usaram o Alexandre de Moraes? Porque ele errou pra caralho. Ele errou muito, muito óbvio. Tá? Ainda mais com a Vaza Jato, desculpa, com a Vaza Toga, com aqueles e-mails da Vaza Toga ali, porra, o cara ficou ali patinho na lagoa, meu amigo. É só dar um tiro que ele cai. E vira um aviso pro resto do pessoal que estava pensando em fazer alguma coisa parecida. Qualquer pessoa agora que tente entrar nessa toada de não, eu vou resolver o problema da democracia no meu país e não sei o que lá, o pessoal fala, olha o Alexandre de Moraes, hein? Tu vai ser um Alexandre de Moraes 2.0. Vai virar um exemplo ruim do que não se fazer, né? Vamos continuar vendo aqui a Daniele. E aí é importante você ouvir. Eu perguntei, mas a corte está fechada com essa posição? E me disseram o seguinte, Daniela,
É preciso entender que, independentemente das posições... Gaguejou. Você precisa entender que... Ou seja, gaguejou. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes quer passar a ideia de que a corte está fechada com ele. É lógico que quer. Ele precisa, ele está fudido. Ele quer botar a imagem que a corte está toda fechada com ele. Mas eu duvido muito que esteja todo mundo igualmente fechado. Deve ter um ou dois ali que estão fechadão com ele, não tenha dúvida. Mas tem outros ali que já estão olhando para esse negócio, falando, ó, Alexandre de Moraes, eu avisei para você que você tinha que dar uma maneirada, que, pô, tu tá começando a comprar esse troço. Até a Daniela Lima gaguejou aqui, ó. Adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que ele... Sim, mas quem destruiu a instituição foi o Alexandre de Moraes. Você destrói uma instituição exatamente tomando medidas absurdas, como as idiotas que esse cara fez. Justamente quebrando a coisa, perseguindo Alan dos Santos, que o cara lá não pode nem dirigir Uber nos Estados Unidos, que o Alexandre de Moraes corre atrás do cara. Uma sanha de perseguição, que é uma coisa impressionante. Esse indiciamento do Bolsonaro não tem nada, ele não tem nada no indiciamento do Bolsonaro. E os caras insistem em dizer que não, que tá lá, que foi golpe, não sei o que lá, o golpe do táxi que falhou e não sei o que. Eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos. De novo, quem quebrou o judiciário brasileiro foi o Alexandre de Moraes. A gente está só apontando o problema. Foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte: já imaginou se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio? Existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse... Olha o que ele tá falando. Já pensou se a gente resolver brigar também de igual para igual com os Estados Unidos? Literalmente tô falando isso, né? Imagina se a gente começar agora a negar processos de extradição e não sei o que lá. Bom, tem processo de extradição dos Estados Unidos pro Brasil também. Tem as coisas dos dois lados, né? Essa é a beleza do estopel, né? Essa é a beleza da coisa, né? Vai lá, Brasil, briga com os Estados Unidos, bate de frente, Xandão. Vai lá, acredita no seu potencial. O pior é isso, eles estão recorrendo ao Lula, cara. O Lula resolve pra gente aí. O Lula. Tão fodidos, cara. Desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Agora eles falam em puxar para a institucionalidade. Por quê? Porque eles fugiram da institucionalidade completamente, né? O devido processo legal no Brasil virou lixo, né? Eles fazem qualquer coisa, né? Agora que eles viram o rabo deles começando a arder, aí agora, não, peraí, tem que ser institucional, tem que ser uma coisa, não pode ser assim, peraí, coisa e tal. Uai, minha gente, vocês não são foda? O Xandão não veste uma capa lá de super-herói de salvador da democracia e coisa e tal? Então, vamos lá, salva a democracia aí pra você ver. É aquilo que eu falo para vocês, todo salvador da democracia é um ditador, por definição, porque a democracia é o império das leis sobre os homens. Se o cara tem que trocar a lei, tem que torcer a lei para salvar a democracia, ele já acabou com a democracia, não tem mais democracia, ele é um ditador. E ponto final. Enfim, ela fica chorando aqui, né? Aí eu achei engraçado esse artigo da Folha de São Paulo. Claramente o pessoal está querendo aqui dizer que não que a Europa tem que ajudar o Brasil, aquilo que eu falei para vocês, eles iam buscar apoio na Europa, porque a Europa também tem muita gente lá que quer censurar redes sociais e coisa e tal, né? Só que a Europa já tá dando para trás, meu amigo. Eles estão meio que implorando a Europa. Europa, ajuda a gente aqui, por favor. Olha só que engraçado aqui. No arcabouço jurídico brasileiro, empresas estrangeiras que coletam dados ou interagem com usuários do Brasil devem nomear representante legal para acatar ordens judiciais. Não tem nada na legislação brasileira que exija isso. Esse requisito é estabelecido pelo decreto 92.319, artigo 6º. Caralho, a mulher fez uma busca na lei e botou a lei aqui, sendo que esse decreto é para empresas aéreas aqui, ó. Decreto 92.319 de janeiro de 86. Dispõe sobre o funcionamento no país de empresas estrangeiras que têm por objeto exploração de transporte aéreo. Ou seja, se você tem uma empresa de aviação no Brasil, você tem que ter um representante legal no Brasil. Tá aqui, artigo 6º. Aqui, ó, artigo 6º. Sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil são obrigadas a ter permanentemente representantes no Brasil com plenos poderes para tratar de quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, coisa e tal, pipipopopó. Aqui, ó, o instrumento tem que ser nomeado pelo DAC, pelo Departamento de Aviação Civil. Antes da aceitação do DAC, o seu arquivo, não sei lá o quê. Ou seja, isso daqui é uma lei para empresas aéreas. A mulher na maior cara de pau, bicho. Eu não sei se ela fez de maldade, porque ela acha que o pessoal não vai conseguir, não vai ler a lei e coisa e tal.
fez na cara dura, pegou uma lei sobre empresas aéreas para dizer que internet tem. Aqui, ó, que determina que empresas estrangeiras autorizadas a operar no Brasil devem designar representantes com plenos poderes para atender demandas legais no setor aéreo. A lei é sobre setor aéreo, sobre empresas aéreas, não é de forma geral para empresa de forma geral. E aí, qual que é a outra lei que ela cita? O Marco Civil da Internet, que é reforçado pelo Marco Civil da Internet. Em qual artigo, filha? Em qual artigo que foi reforçado isso? Vamos ver aqui. O que tem aqui é isso aqui, ó. Artigo 11 do Marco Civil da Internet. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou comunicação por provedores de conexão e aplicações da internet, em pelo menos um desses atos ocorra no território nacional, deverão obrigatoriamente respeitar a legislação brasileira e os direitos de privacidade e proteção de dados pessoais e ao sigilo de comunicações privadas e dos registros. Não está falando que tem que ter representante no Brasil, está falando que tem que obedecer a legislação brasileira. Mas não está falando que tem que obedecer representante, não. Aí qual que é o entendimento que o pessoal tira aqui? Ah, mas como eles têm que obedecer a legislação brasileira, então eles têm que ter um representante para serem intimados e coisa e tal. E não diz nada disso. O que está dizendo aqui é que eles têm que obedecer a lei brasileira. Se não obedecerem, eles podem ser processados no país deles. Você manda uma carta rogatória para a justiça lá do país da empresa e processa a empresa lá no país dela. Ela tem que obedecer a lei brasileira. Está dizendo aqui que tem que obedecer a lei brasileira. Mas não diz que tem que ter representante no Brasil, né? Algumas pessoas ainda citam isso daqui, ó. O disposto no caput aplica-se mesmo que atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte o serviço ao público brasileiro. Ou seja, ao contrário, o que está dizendo aqui é que a pessoa pode ser sediada no exterior. Desde que ela está oferecendo o serviço no público brasileiro, ela tem que seguir as leis brasileiras. Mas ela é sediada no exterior, não tem representante. Aí fala aqui, ó, ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Ou seja, isso aqui é um ou desse artigo aqui. Pode ser que a empresa sequer ofereça o serviço ao público brasileiro, mas tenha uma integrante do grupo econômico sediada no Brasil. É isso que quer dizer esse artigo 2. Em nenhuma das duas situações fala que tem que ter representante no Brasil. Fala que tem que obedecer a lei brasileira. Até aí, ok. Caramba, olha o desespero desse pessoal pegando uma lei sobre serviço aéreo, sobre companhia aérea de aviação e dizendo que se aplica ao X e a outras empresas. O que é um absurdo. O Blue Sky não tem representante no Brasil. O Reddit não tem representante no Brasil. Um monte de empresas estrangeiras na internet não tem representantes no Brasil. Enfim, o que eles estão falando aqui é isso, estão chorando pra caramba, pedindo, por favor, Europa, salve nós! E eles vão se fuder, porque o problema é que o pessoal da Europa já tá com os problemas deles lá, né? E mais do que isso, o Macron teve aqui pedindo ajuda do Lula, pro Lula apoiar a Ucrânia. O Scholz teve aqui no Brasil pedindo ajuda do Lula para ajudar a Ucrânia. O que o Lula falou? Mandou uma banana para eles. Não, tá gostosinho ficar chupando o pau do Putin aqui. Boa sorte pro pessoal do STF agora, se fuder. Duvido que a Europa ajude. A Europa tá mal conseguindo se manter nas pernas lá com questão de censura, né? O pessoal que fazia censura lá na Europa já tá todo mundo voltando atrás. Esse pessoal tá ferrado, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.